Boa tarde. Eu quero falar sobre cobrança. Eu falei no último vídeo sobre desenvolvimento, falei sobre uma figura de um professor ou uma professora ou alguém que está querendo ser um tutor ou uma tutora que cobra bastante, fica bastante em cima de uma pessoa. Usualmente, a maior cobrança, usualmente as maiores cobranças são feitas para as pessoas que têm mais potencial. Só que às vezes é difícil entender isso quando a cobrança vem como forma de punição, diferente de vir como forma de ensinamento. Porque com o ensinamento a gente entende. Com a cobrança é como se a gente estivesse sendo pressionado. A cobrança é. A cobrança é um cenário de guerra, basicamente. Sendo muito poético, a cobrança é um cenário de guerra, em que a gente tem que descobrir como fazer as coisas e como ser organizado e sei lá, como fazer as coisas da forma mais rápida possível, sob pressão, para se testar o mais rápido possível, mais de modo eficaz possível, para entender que conseguimos ficar. Para entender sobre os nossos potenciais, para entender sobre a pessoa que nós somos, sobre as nossas potências, sobre até onde conseguimos chegar, por exemplo. Só que esse tipo de cobrança punitiva e que cerca uma pessoa, se isso acontece desde o começo da vida, por exemplo, isso faz com que a pessoa só conheça isso. E, por só conhecer isso, tem alguns jeitos de como uma pessoa lida com esse tipo de coisa, com pressão, com punição, com perseguição, alguns jeitos. E essas pessoas que são vítimas, que são naturalmente vítimas, às vezes, claro, se tornam opressoras, mas essas pessoas que naturalmente começaram como vítimas, porque todo mundo começa sendo um bebezinho, uma bebezinha. Todo mundo começa extremamente frágil e a gente tem que receber educação e nutrição de nutrição intelectual, nutrição comida mesmo, carinho e amor e para entender, para se sentir cada vez mais confortável consigo mesmo, começar a vida mais confortável consigo mesmo, para conseguir se desenvolver, por exemplo, quando em pressão, porque sabe das próprias qualidades mesmo. Porque desde criança, por exemplo, passou por uma educação honesta, passou por uma educação. Porque esse outro tipo de cobrança é algo com caráter militar. E, e é errado. Essa cobrança militar é extremamente errada. Tem beira coisas relacionadas a poder, a relações de poder, a relações mal entendidas de poder, a um mau entendimento do que é poder, a um mau entendimento sobre controle, a um mau entendimento sobre obsessões e possessões. E essas coisas são nefastas. Essas coisas são ruins para o desenvolvimento de cada consciência, de cada ser humano. A gente precisa se sentir mais livre para pela educação, precisamos nos sentir mais livres com a gente mesmo, pelos motivos certos. Porque se sentindo mais livres com nós mesmos, a gente consegue entender de fato que a gente está num caminho legal. Que a gente está cuidando da gente mesmo, que a gente está sendo benéfico para nós mesmos e, portanto, benéfico para a sociedade. Para querer mudar o mundo, a gente tem que mudar nós mesmos primeiro. Para mudar o mundo, a gente tem que organizar o quarto. Para organizar o mundo, a gente tem que organizar o quarto, por exemplo. Esses pensamentos grandiosos de, nossa, um dia eu vou ser um presidente do Brasil. São por exemplo, o quarto ainda super desorganizado, roupa para lavar, e eu falando essas coisas, lembrando das coisas que eu tenho que fazer. É, eu acho
acho que a conversa sobre cobrança e ensinamento é uma conversa boa, porque eu sinto que ao longo da minha vida, em alguns momentos, eu recebi mais cobrança, mais punição, mais distanciamento do que ensinamento. E às vezes, cobrança, punição e distanciamento e silêncio são jeitos também para a gente se educar mais fortemente sozinho. Só que somos seres sociais e às vezes, por exemplo, sobre educação, quando a gente está na escola, a gente está prestando atenção em outra coisa, diferente da aula, por exemplo. A gente está prestando atenção na nossa própria mente, a gente está desenhando ou escrevendo alguma coisa, ou no banheiro, ou indo andar um pouco pela escola porque está super estressado e se sentindo triste porque tem problemas em casa, etc. Mas calma é muito necessário. E para ter calma, tem que ter muita maturidade. E para ter maturidade, tem que passar por bastante coisa. Porque, de fato, passando pelas coisas, por exemplo, que acontecem na vida, é que a gente entende como que a gente lida com diferentes ações, com diferentes comportamentos. E como a gente para de lidar em relações a diferentes comportamentos, como a gente opta por lidar em relação a diferentes comportamentos, para se prezar mais, para se respeitar mais, para se entender mais, para se valorizar mais. E é muito importante se valorizar mais como unidade, individualmente falando, primeiro, do que procurar essa necessidade de aprovação em outra pessoa, porque isso tem a potência de causar dependência por falta de figura paterna, às vezes por falta de figura materna. E isso é delicadíssimo, porque chegou um momento na sociedade em que várias pessoas estão tendo que, por falta de figuras paternas e maternas, serem os próprios pais e as próprias mães. E é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. É importante se escutar bastante. É bem importante se escutar bastante. E entender as motivações, entender como trata as outras pessoas, como gostaria de tratar as outras pessoas, por que tratar as outras pessoas bem, cuidar das outras pessoas porque gostaria que fosse cuidado. Justiça. Justiça, tratar as outras pessoas com justiça. Que é uma coisa boa. Que afinal todo mundo vive numa sociedade. A gente vive numa sociedade e queremos mais igualdade. Muito obrigado.